Olá, boa noite a todos. Estamos aqui então para mais uma live da ARPEN São Paulo, em que vamos falar sobre o assunto da adequação das serventias à Lei de Proteção de Dados. Estamos aqui com alguns colegas, Monete, Ricardo, Priscila, Danilo e João. Alguns deles, exceto a Monete, participaram do nosso edital para adequação das serventias e eles vão falar um pouquinho da experiência deles, além da gente dar um pouquinho do feedback do nosso mapeamento que a gente começou a falar na última live. Então, eu passo a palavra, sem mais delongas, aqui para a nossa colega Priscila de Cajamar, para que ela comece, então, a falar desse mapeamento. Oi, boa noite a todos. Eu queria agradecer a oportunidade da ARPEN, a confiança de dar essa missão para a gente, esse desafio de ajudar a associação na implementação da Lei Geral de Proteção de Dados, né? Então, como foi dito na outra live, a Monete e a Daniela, elas reuniram os formulários dos 3 escritórios, né, que estão colaborando com esse projeto, fizeram inicialmente aquele formulário, né, para vocês preencherem, e aí nós nos reunimos na semana passada para, com o resultado do preenchimento do formulário, deu origem ao registro da atividade, que é uma planilha de Excel. E aí nós comparamos as planilhas de Excel dos 3 escritórios, e chegamos a uma planilha que a gente achou adequada para mostrar para vocês com o mapeamento do registro do nascimento. Então, eu vou compartilhar com vocês essa planilha, né, que é o resultado desse mix dos 3 registros que foram apresentados por nós e pelos escritórios, para vocês terem uma ideia do resultado desse trabalho. Deixa eu colocar aqui. Está dando para ver? Então, a gente fez a planilha, até a gente colocamos na vertical aqui para ficar mais fácil de vocês visualizarem, né? Então, nessa planilha, a gente identificou na coluna da esquerda a numeração, que é da atividade, né? Lembrando que a gente tem que mapear todas as atividades, sejam as atividades inerentes à nossa atividade, quanto as não inerentes. Então, a gente identifica o número da atividade que foi mapeada, aqui no caso do cartório de Cajamar, o registro de nascimento recebeu o número de 24, o nome da área do departamento, né? O registro civil, a pergunta se essa atividade de tratamento é uma atividade inerente ou não ao exercício do ofício, o nome da atividade, achamos adequado, né, é primordial colocar se o tratamento dos dados pessoais nessa atividade visa cumprir alguma obrigação legal, se sim, qual a lei, norma que impõe essa obrigação. Claro que nas nossas atividades inerentes, essa resposta vai ser sempre sim, né? E a gente indica ao lado essa legislação correspondente. A forma de tratamento, eles pedem para a gente descrever na coluna como esses dados entram no cartório, né? Então, nessa coluna, a gente tem que descrever o caminho inteiro dos dados, né? Se eles são inseridos no sistema, é feita a impressão do termo, é feita a conferência, é impresso, né, no caso do nascimento, como é encerrado o ato, se ele fica no sistema, se tem backup, enfim, todo o caminho dos dados tratados, né? Aqui... Deixa eu só interromper um minutinho. Na planilha anterior ainda, quando fala da base legal, ela é muito importante, porque é com base nela que, se você tiver qualquer questionamento, como na nossa atividade é dispensado o consentimento, a justificativa para que a gente tenha esses dados e trate esses dados é justamente a base legal. Então, se algum titular questionar, falar assim, mas com base em que você está tratando os meus dados? Então, é com base nela
nessa coluna que você vai explicar onde está a possibilidade de você fazer o que você faz, que é uma obrigação legal, por isso que se dispensa o consentimento. Na questão da forma do tratamento, a própria Lei Geral de Proteção de Dados, se vocês forem lá ler, elas falam o que é considerado tratamento de dados. Então, o simples fato de você colher já é um tratamento. O fato de você pôr num sistema, ele é um tratamento. O fato de você compartilhar, ele é um tratamento. Então, você tem que colocar todos os tratamentos de dados que você faz lá. Se você fizer alguma coisa de um programa de informática que extrai algum desses dados, que crie planilha, que gere índice, que gere estatística, tudo isso é tratamento. Então, você tem que colocar todo o tratamento que é feito com esse dado, desde o momento que ele entra no cartório até o momento que, eventualmente, nas situações que forem possível, ele seja definitivamente eliminado. E quando a gente fala de definitivamente eliminado, a gente não fala simplesmente em eliminar papel. Se você eliminar o papel e tiver os dados no sistema, você não eliminou o dado. Eliminar o dado é acabar com o dado, que no caso do nascimento, nós não vamos eliminar nunca, porque é um dado permanente. Mas podem ter outros dados, dependendo do tratamento, que são os dados que têm um ciclo de vida. Então, você vai acompanhar e colocar todo o tratamento durante todo o ciclo de vida até a eliminação completa. Desculpa, Priscila, pode continuar. Imagina, obrigada, Monete, você sempre ajuda a esclarecer com palavras simples. Outro ponto que a gente colocou na planilha, que a gente achou importante, foi o ponto de coleta, né, desse dado. Então, né, no caso do nascimento, tem gente que faz a coleta no hospital, na própria serventia, por WhatsApp, enfim. E aqui o nosso escritório, ele achou importante também colocar isso, porque no ponto de coleta vai estar indicado a indicação da existência da política de privacidade. Então, o escritório chamou atenção para isso, que em todos os pontos de coleta tem que ter uma indicação da existência, de onde a pessoa pode ter acesso à política de privacidade da serventia. Aí depois a gente colocou na planilha, acho que a Monete também vai explicar essa parte, se o tratamento de dados, se a atividade ela envolve o dado sensível, restrito ou sigiloso. Acho que a Monete também vai explicar essa parte. Pode falar, Monete? Posso sim. Em relação só ao item anterior, quando a gente fala de política de privacidade, ela é algo que é um outro documento obrigatório, que não está inserido nessa planilha, é um outro documento obrigatório que a gente vai falar em uma outra oportunidade, que é necessário para o mapeamento. E nesse caso, ele só está pontuando quais são os locais que você tem que deixar disponível essa política de privacidade. Então, se você coleta dados pelo site, tem que estar no seu site. Se você com certeza, você vai ter que deixar em alguma forma disponível na serventia. Se você, de repente, tem outras formas, no hospital, se você tem outras formas de coleta, você sempre tem que indicar onde a pessoa pode ter acesso. Não precisa estar a política pregada na parede necessariamente, mas você tem que colocar, por exemplo, você encontra a política de privacidade no site do cartório. Ela pode estar num lugar só, mas você tem que, em todos os pontos de coleta, mostrar como que a pessoa teria acesso a essa política de privacidade. No que se refere aos dados sensíveis, sigilosos ou restritos, esses itens eles estão aí para você conseguir mapear e verificar qual é o grau de proteção que você tem que dar a esse tratamento. Quanto mais, se o tratamento não tiver dados nem sensíveis, nem restritos e nem sigiloso, digamos assim, a proteção a eles, o cuidado que você tem que ter, a análise que você tem que ter na distribuição desses dados poderia ser um pouco menor do que se ele tiver esses dados classificados, né, como sensíveis, restritos ou sigilosos. Dados sensíveis, eles estão na própria Lei Geral de Proteção de Dados, tá? Tem um artigo lá que fala quais são os dados sensíveis. Basicamente é raça, cor, questão a respeito de sexualidade, questão a respeito de partido político, religião, tá? Então esses são considerados dados sensíveis. Dados restritos, no que se refere ao registro civil, são os vários outros que estão em legislações esparsas,
que, se vocês forem na própria Lei 6.015, lá ela fala que, por exemplo, se tiver legitimação no registro de nascimento ou de casamento, você não deve fornecer certidão para cada um com essa informação da legitimação. Então, isso seria um dado restrito. Então, legitimação, questão de reconhecimento de paternidade socioafetivo ou biológico, a questão de troca de nome e sexo, do trans, todos esses são considerados dados restritos. Dados sigilosos são aqueles que necessitam de uma autorização judicial para que você forneça. Basicamente, dentro do registro civil, seriam os dados relacionados a programa de proteção de testemunha e os dados relacionados à adoção, né? E se tiver algum outro que, eventualmente, o mandado tenha especificado dessa forma, porque o juiz pode colocar o sigilo em algum tipo de registro, um registro cancelado, por exemplo, por algum motivo. Então, toda vez que você tiver que pedir uma autorização judicial para fornecer aquela informação, ele é considerado um dado sigiloso. Bom, depois a pergunta é se existem dados de menores de idade, né, no nascimento, sim, se é necessário consentimento específico, isso também baseado na legislação que a gente colocou, fica claro que não, né? A outra pergunta... Deixa eu só especificar um pouquinho mais, Priscila, isso. Quando a gente fala de dados de menores, existe uma discussão muito grande quando se fala de lei de proteção de dados, porque existe uma preocupação a mais com os dados de menores. Então, existe um entendimento que no dados de menores teriam que ter consentimentos específicos e situações específicas. Só que dentro do registro civil, nós nos embasamos na obrigatoriedade legal e não no consentimento específico. E isso se estende quando tem dados de menores também. Por isso que não precisa de consentimentos específicos ou autorizações específicas para que a gente faça esse tipo de tratamento. Porque a lei prevê que a gente faça esse tratamento, é uma obrigatoriedade na maioria dos casos quando a gente está falando de dados de menores, e tem situações que a gente trata dados de menores em que inclusive não existe nem responsável. Por exemplo, quando a gente está fazendo o registro de um exposto, né, um exposto, aquela criança que foi encontrada, né, não tem registro ainda, uma criança abandonada, então naquele momento não existe nenhum responsável, né, por ela. Então, e a gente faz o tratamento, tudo porque são decorrentes de obrigações legais. Então, se um dia você for questionado a respeito, for assim, mas você está tratando dados de menor, para esse caso não precisa de autorização específica, né? É uma regra geral da Lei Geral de Proteção de Dados. Sim, é uma regra geral, mas nós nos encontramos na exceção e o fundamento para esse caso também é a obrigatoriedade legal. Até vou fazer uma observação em relação a isso. No nascimento, tem até uma exceção que o maior de 16 anos ele não precisa nem de assistência do próprio nascimento. Então, é até uma exceção também. Ele não é tratado como se menor o fosse. Então, a gente tem que ver o registro de nascimento e até o próprio registro civil como uma exceção no tratamento de dados, porque tudo decorre da lei, como a própria Monetti acabou de especificar. Mas, por favor, Priscila. Tem mais um caso ainda, tem situações que quando você olha a lista de pessoas que são obrigadas a declarar o nascimento e o óbito também, tem pessoas que não são responsáveis legais pela criança. Às vezes o diretor do hospital, ele pode declarar o óbito daquela criança, né? Então, é tudo decorrente da obrigatoriedade legal e a gente não fala em consentimento nessas questões. O próximo item pede para especificar quais os dados são tratados na atividade, e esse preenchimento é importante até para identificar se estão sendo exigidos dados a mais, se estão sendo colocados dados que não têm previsão legal no registro, né? Quem é o titular dos dados? Eu falo demais, mas deixa eu voltar. Não, mas vai falando, Monetti, porque você está para trás. É importante, só para a gente ir fechando uma visão sistêmica. Essa questão de quais são os dados que são tratados na atividade, é daí que vocês vão tirar para fazer a política de privacidade. Porque a sua política de privacidade nada mais é do que uma combinação desse item com o item de se é sensível, se é restrito ou sigiloso, e de base legal. E um
outro item que a gente vai ver lá na frente, que é compartilhamento. Então, você pega essas colunas e a sua política de privacidade é basicamente isso. Quais dados entram na serventia? Se existe algum desses dados que é sensível, restrito ou sigiloso? Qual é a base legal para você